Olá pessoal, voltamos com o nosso segundo bloco aqui no nosso programa Missão Jovem na TV e nós queremos aqui contar com a tua participação, sempre conosco, neste bloco que já é categoricamente já preparado para você ser abençoado. Um bloco de entrevista onde nós sempre chamamos pessoas que agregam muito aí na nossa vida cristã com informação e também assuntos de utilidade pública e também para o teu crescimento espiritual. E, como sempre, nós não podemos deixar de anunciar pessoas, grandes nomes aqui da nossa Igreja Assembleia de Deus Missão, que estão conosco, pessoas maravilhosas que sempre abençoam e abrilhantam aqui este programa. Hoje, nós conversamos com alguém fantástico. Antes de eu anunciar ele, eu quero anunciar o tema. Nós vamos trabalhar um tema hoje sensacional. O tema é o hábito de ler a Palavra de Deus. Olha, você que está com dificuldade de manter aí uma regularidade na tua leitura da Bíblia, de manter uma vida com Deus saudável, não pode perder essa entrevista aqui. Porque nós vamos estar debatendo um assunto que vai te ajudar muito no teu crescimento espiritual, na tua caminhada, principalmente você que é jovem, tenho certeza que enfrenta dificuldades no teu dia a dia e a gente quer poder te ajudar através de conteúdo que te abençoará grandemente. E hoje, para me ajudar aqui a trabalhar esse tema maravilhoso e para poder nos auxiliar aqui, com certeza, a brilhantar o programa, nós queremos contar com a participação dele, pastor, advogado, né, Luiz Cavalcante. Muito obrigado pela sua presença, pastor Luiz. Eu é que agradeço, para mim é sempre uma oportunidade ímpar estar partilhando com vocês, ainda mais hoje com esse público-alvo tão especial que é a juventude. E olha, digo mais para o senhor, o público-alvo é a juventude, mas como a gente tem visto assim no dia a dia, não são só os jovens que vêm a gente, né? É adulto, é idoso, pessoal aí da terceira idade, pessoal sempre assistindo o programa e dizendo, olha, sempre tem um pessoal ali que vai, pastor da minha congregação, o fulano de tal, me abençoou muito com aquela entrevista, com aquela palavra. Tenho certeza que hoje não vai ser diferente com o senhor, pastor Luiz. E antes de iniciarmos aqui a temática, eu queria mandar um alô todo especial para algumas pessoas, né? Tem um pessoal aí sempre participando conosco, pode botar aqui embaixo o número do WhatsApp, produção. Enquanto eu vou anunciando aqui os alôs, você vai acompanhando aí. Não deixe de participar do nosso WhatsApp, 99795726, vai passar aí nas nossas redes sociais. E teve um pessoal aqui que mandou o seu alô. Quero anunciar aqui no programa. Olha, um alô para o pessoal aí da Folha 29, Congregação Monte Sinai. Todo mundo aqui disse, olha, mandou um alô para a congregação, o pastor Gessé participou no programa passado e a gente gostou muito. Pois é, a gente quer dizer aqui que a gente agradece muito a participação de vocês. Pastor Gessé, meu amigo, muito obrigado pela sua participação no programa passado. O pessoal está ligado aí, da Folha 29. Forte abraço. Também queremos mandar aqui um abraço para o Breno Lima, que está ligadinho conosco, sempre aí no Missão Jovem na TV. João Lucas também está sempre conosco aí, sintonizado. Ana Negreiros, eu imagino que seja a irmã do Renan, né? Nossa amiga Ana Carolina, ali da Folha 27, pessoa maravilhosa, obrigado pela sua participação. A Karina Santos também está ligadinha com a gente todo o programa. Denise Aguiar, cantora fantástica aqui da nossa Assembleia de Deus. Qualquer dia desse, a gente chama ela também para poder, né, louvar aqui no programa. Pessoa maravilhosa, canta muito para a glória de Deus. Irmã Gerliane também está sintonizada aí com a gente no programa. E olha a participação dele, nosso cameraman que está conosco aqui. Um forte abraço para nosso amigo Augusto, que está aí sempre com a gente nos programas, nos ajudando a fazer esse programa de televisão, que é uma bênção na vida de muitas famílias, né? A Tati Oliveira também mandamos um abraço. A Jaine Torres, né, que é irmã do nosso ilustre amigo, companheiro aqui do Missão Jovem na TV e da Missão Jovem, Jailson Torres, que sempre está aí na produção das edições, das filmagens, das artes. Deus abençoe grandemente a vida dela. Tiago Ribeiro, que também sempre está sintonizado com a gente. Deus abençoe todos vocês, certo? Então, forte abraço para esse pessoal. Pastor, vamos, né, já começar aqui a conversar sobre esse tema super importante, né? Vamos lá. De antemão, quero agradecer mais uma vez e dizer o seguinte, fique à vontade, né? A gente tem sempre muita liberdade aqui para trabalhar esse tema de uma forma mais descontraída e tranquila, certo? Pastor Luiz, então vamos começar o seguinte, o senhor acredita que há necessidade de desenvolvermos, né, o hábito de ler a Bíblia, né? Quais são os benefícios que essa prática de leitura da Palavra de Deus traz para as nossas vidas, na sua opinião? É uma coisa muito óbvia, né? A importância da palavra de Deus na vida do cristão, na vida daquele que pretende fazer uma caminhada dentro dessa espiritualidade cristã.
Ao longo da história da humanidade, a gente percebe que as pessoas, o ser humano, ele sempre buscou respostas para as suas indagações mais profundas. Por exemplo, de onde eu vim, por que eu estou aqui, qual é a finalidade minha neste mundo, como é que será a minha vida após a morte. Essas indagações, esses questionamentos, eles sempre acompanharam o ser humano. Os registros da história mostram que desde o início da história, enquanto história registrada, a gente percebe isso, o homem buscando respostas para essas questões. E aí, se a gente fizer uma retrospectiva, desde, por exemplo, a Grécia Antiga, lá no berço da filosofia, a gente já vê, por exemplo, através não só da filosofia, mas mesmo antes desse período da filosofia, com os mitos, o homem sempre, o ser humano, buscou a resposta para essas questões. E aí, a gente encontra o grande amor de Deus pela humanidade. Diante desses questionamentos esses que o homem jamais vai encontrar respostas nas ciências naturais, nem nas ciências humanas, por mais específicas que elas sejam, por mais profundas que elas sejam, as ciências elas não vão nos dar resposta para essas questões. E Deus, pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia, por cerca de 10 séculos, por volta de 1000 anos, ele entregou à humanidade, através da palavra revelada, as verdades que nós precisamos saber para esses questionamentos. E essas verdades elas foram reunidas justamente nesse conjunto de livros, nessa biblioteca de livros que compõe hoje o cânon da Bíblia Sagrada. Um livro importantíssimo, um livro que, para quem realmente quer encontrar as respostas mais profundas da sua vida, ali se dedicando, realmente envidando esforços diariamente, através de uma leitura diária, meditada, realmente você vai encontrar as respostas. Deus, através do seu grande amor, usou os homens como instrumentos para revelar e entregar a nós as respostas mais profundas da alma. Na Bíblia eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, por que eu existo, o que Deus espera da minha vida neste tempo, o que Ele me reserva e tem preparado para mim na minha experiência pós-morte. Na Bíblia eu encontro o grande amor de Deus concretizado no próprio Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus Cristo, o companheiro fiel, o nosso pastor, o nosso pão da vida, o qual nós podemos nos alimentar. Então, realmente, a Bíblia Sagrada, ela é o livro por excelência. É imprescindível para aquele que deseja crescer em todas as dimensões da sua vida, a leitura da palavra de Deus. Do contrário, sempre haverá um vazio não preenchido, porque as pessoas, dentro dessa vivência da espiritualidade, vão procurar preencher o vazio em outras coisas. Mas aquele realmente que deseja encontrar uma resposta para as suas indagações mais profundas, encontra na Bíblia Sagrada as respostas. Pastor, eu quero até pedir desculpa ao senhor, né? O telespectador já sentiu, o pastor Luiz não é só advogado, também é filósofo, faz uma abordagem aprofundada da temática, e a gente sabe que, na verdade, é a base, né, pastor? É a base. E o senhor, eu gostei muito de uma coisa que o senhor falou. Não é só na área espiritual, né? A gente tem mania de achar que a Bíblia só agrega na espiritualidade do homem, né? Mas é muito mais profundo do que isso, né? Todas as dimensões da vida da pessoa estão diretamente associadas a essa questão de uma prática da leitura da Bíblia. Por mais óbvio que essa pergunta tenha sido feita aqui, né? Sim. Mas são as obviedades que desvelam realmente as verdades que não podem ser deixadas de lado, né? A Bíblia, ela é uma necessidade, né? O que o senhor acha? Eu acho muito interessante isso. A gente está criando um hábito aí de um pessoal que tem uma mania, acho que o senhor enfrenta isso lá na congregação, de dizer que já conhece, já ouviu tantas vezes determinados versículos que não precisa, né, ler, ouvir de novo, né, tipo culto de quarta ou culto de sexta. Não, eu não vou para a igreja porque o pastor vai pregar a mesma palavra que eu já ouvi tantas vezes. Então, sabe, meio que desprezam aquilo. O que o senhor acha dos malefícios desse pessoal aí, que não gosta de ir para o culto para ouvir a palavra de Deus? Eu sempre digo, e é uma análise pessoal que faço, e eu acho que essa não é uma conclusão que parte do meu entendimento, mas é a experiência da vida. A gente vê uma diferença muito grande naquele que medita na palavra e aquele que não medita na palavra.
E a resposta, a própria Bíblia nos dá. A palavra de Deus, o autor aos Hebreus nos diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Isso significa que por mais que um texto ele tenha sido escrito há 1000 anos atrás, que seja melhor dizendo, há 2000 anos atrás, que seja, mas continua sendo viva, continua sendo uma palavra que tem um poder impactante de transformação. E a palavra realmente ela não volta vazia. Eu já ouvi alguém dizer algo interessante que eu queria aqui repetir. Diz que existem 3 categorias de pessoas. Existe os insensatos, os inteligentes e os sábios. Os insensatos são aqueles que erram, continuam errando de forma quanto mais e não aprendem com os seus erros. Existem os inteligentes que erram, corrigem os seus erros e aprendem com os seus erros. E existem os sábios. Os sábios são aqueles que observam os erros dos outros e não se acautelam e não erram. E o leitor realmente assíduo da palavra de Deus, ele tem a oportunidade de ver a experiência de muitas pessoas que cometeram algum erro ou que tiveram alguma experiência, por exemplo, de pecado, de deslize, e que ele pode, por exemplo, com esta palavra, ele adquirir uma grande verdade para a sua vida e um parâmetro. Por isso que o próprio salmista diz que a palavra realmente ela é lâmpada para os nossos pés. E você diria, quais são as consequências para alguém que não tem essa prática? Vai faltar a lâmpada para o caminhar, vai faltar perdido, a luz, né? Vai ficar perdido, incapaz de se encontrar, porque realmente é guardando a palavra, é ouvindo a palavra que nós vamos descobrindo e adquirindo uma experiência de vida. E não só, fortalecendo a própria fé, porque a mesma Bíblia diz que a fé ela é um dom gratuito de Deus, mas ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, você quer crescer na sua experiência com Deus? Você quer crescer enquanto ser humano? Você quer crescer enquanto pai, enquanto filho, enquanto irmão? Medite na palavra. Guarde a palavra no seu coração. Porque é o guardar a palavra que vai fazer com que a consequência disso seja o quê? É uma consciência do caminho que eu tenho que andar. Gerar uma conduta, um estilo de vida, um padrão de vida diferenciado. O salmista já diz isso, eu guardo a palavra no meu coração para eu não pecar contra Deus. Então, realmente, nós não aconselhamos a mocidade a ler a Bíblia, a igreja a ler a Bíblia, porque nela está contido moralismos religiosos, condutas doutrinárias moralistas, não. Nós aconselhamos porque a leitura da palavra de Deus ela vai provocar uma atitude de liberdade, de libertação nas pessoas. Conhecereis a verdade que está contida na própria Bíblia Sagrada. O próprio Jesus nos diz isso e ela nos libertará. Então, eu estudo, digamos, outra doutrina científica, essa doutrina me leva a uma ideologia, uma experiência de escravidão a determinada ideologia. A leitura da palavra, a meditação da palavra, o efeito é contrário. Ela não me escraviza, ela não me delimita uma maneira de viver assim quadrada, antiquada, mas pelo contrário, me traz uma carga de liberdade para que eu possa escolher, inclusive, optar em não fazer determinadas coisas, porque esta palavra me edificou e me trouxe uma consciência de liberdade. É verdade. Acho interessante você falar isso. Hoje a gente está, inclusive é uma desculpa que a gente ouve muitos jovens falarem, né? Que nós estamos numa vida tão corrida, nessa era pós-moderna, o jovem está na faculdade, o jovem está estudando, a gente até incentiva eles a estudarem, mas o jovem diz que não tem mais tempo para ler a Bíblia, né? Não tem mais tempo para meditar na palavra. Certo. Que fique claro, meditar, né? Porque a gente lê um jornal, a gente lê uma revistinha que a gente encontra ali num local específico, mas a Bíblia foi feita para meditar, e não tem tempo para meditar. Qual é o conselho que o senhor deixa para esse jovem? Até porque o senhor é um pastor, mas é advogado, tem sua profissão, tem uma vida muito corrida. Sim. Qual é o segredo, afinal de contas? Eu acho que, na realidade, talvez não tenha um segredo, né? Eu acredito muito que tempo é uma questão de prioridade. Basta, por exemplo, um jovem, quando ele está, por exemplo, namorando, nós já passamos por essa experiência. A gente trabalha, por exemplo, o dia todo, às vezes estuda à noite, mas encontra tempo para namorar. Ora se não encontra. Quer dizer, porque tempo é uma questão de prioridade. Tempo é questão de prioridade.
E os hábitos, eles são construídos através de atitudes repetitivas. Por exemplo, um dia eu e você não sabíamos amarrar um cadarço, mas o hábito de amarrar um cadarço no tênis fez com que a gente desenvolvesse essa habilidade e hoje no escuro eu e você amarramos um cadarço. Assim são os hábitos que nós adquirimos. E a leitura da palavra de Deus, ela realmente, eu preciso desenvolver um hábito. Eu preciso entender que a minha alma precisa ser nutrida espiritualmente, precisa de um alimento. Existem dois deslizes que os cristãos, independente das denominações, às vezes cometem. Um deles, que eu acho é o seguinte, é quando você, por exemplo, supervaloriza outras informações em detrimento da palavra. Então, as informações que eu leio no WhatsApp, nas redes sociais, em determinado programa, em determinados livros, se sobrepõe à importância da palavra. Eu estou dando valor a outra coisa em detrimento da palavra. Ou então, às vezes, nós enquanto cristãos, por exemplo, darmos uma importância maior à doutrina humana, às vezes a doutrina da igreja, a doutrina construída ao longo da tradição, num patamar superior à palavra. Então, são dois deslizes que nós devemos ter muito cuidado. Nós somos chamados a ter esse equilíbrio de colocar a palavra de Deus num patamar de importância, de superioridade em relação a todas as informações. Olha o que nós falamos, é a palavra de Deus, não é a palavra dos homens, não é a palavra da igreja, não é a palavra de um líder religioso, mas é a palavra de Deus. Deus que ali eu tenho a oportunidade de ouvir a sua voz. E quando nós ouvimos a voz de Deus, realmente não tem como a nossa vida não ser transformada. Então, você precisa, respondendo a questão, você precisa desenvolver esse hábito, que seja 5 minutos por dia, que logo vai ser transformado em 10 minutos. Um dia você começou a mexer no WhatsApp e não tinha muita habilidade. Daqui a pouco passou a 10 minutos, depois hoje você passa às vezes meia hora, 1 hora e não tem dificuldade. A mesma coisa, às vezes, é um determinado hábito de leitura, uma prática esportiva. Tem gente que não tem hábito de fazer academia, por exemplo, e vai começando a desenvolver esse hábito e o corpo começa a sentir a necessidade da atividade física. Então, a mesma coisa é o hábito da leitura. Quem cria esse hábito através de um devocional diário, ele vai sentir a necessidade diariamente de se fortalecer. Verdade. Pastor, e o senhor falou essa situação, essa questão de hábito, né? Palavra grega habituros, que significa prática repetitiva, no sentido de você repetir aquilo várias vezes. Eu acho interessante você falar isso. A pessoa tem que desenvolver na sua vida, né, a repetição disso. Mas não podemos cair naquela ideia da rotina, né? Sim, com certeza. Porque essa é a diferença do hábito para a rotina, né? Com certeza. Porque o hábito você desenvolve ele naturalmente, a rotina te é forçado. O que o senhor acha desse povo, assim, rápidas palavras, Sim. o que o senhor acha desse povo que tem essa cobrança em cima? Não, tenho que ler porque eu tenho que ler e não vira realmente algo espontâneo? Eu acredito muito no processo do conhecimento. Na relação, todas as vezes que eu quero conhecer algo, eu tenho que estabelecer um método nesse conhecimento. Até porque o conhecimento, a própria epistemologia, a filosofia explica isso. É a relação daquele que quer conhecer com um objeto a ser conhecido, dentro de um método. Se eu, por exemplo, abro a Bíblia aleatoriamente e quero compreender o que a Bíblia diz, abrindo a Bíblia aleatoriamente, vai ser um processo muito limitado. Eu tenho que compreender que a leitura da palavra de Deus precisa também de uma metodologia. Eu preciso entender o sentido do texto que foi escrito, eu preciso compreender as interpretações que esse sentido traz para a minha vida, e isso precisa de preparação, precisa de estudo. Então, você que deseja conhecer a palavra, você precisa compreender que precisa desenvolver essa metodologia de estudo. Então, a Escola Bíblica Dominical é uma escola maravilhosa. Os cultos de doutrina que nós temos nos nossos templos são experiências maravilhosas. Pelo conhecimento que eu tenho, muitas congregações desenvolvem, por exemplo, ciclos de estudos sistemáticos. Um curso de teologia, hoje nós temos na nossa igreja a oportunidade daqueles que desejam estudar, seja um curso básico, um curso mais avançado. A internet hoje existe opções maravilhosas também nessa questão do estudo. Então, deseja conhecer a palavra?
Deseja ter profundidade? Saiba que você precisa desenvolver um método. Procure ajuda. Procure crescer nesse conhecimento. Amém. Glória a Deus. Então tá aí a dica dada por quem sabe, por quem conhece muito bem a necessidade de nós desenvolvermos este hábito da leitura da palavra de Deus de forma organizada, de forma desejosa, espontânea, né, pastor? Sim, sim. E você que está ligadinho aí com a gente, nós estamos trabalhando o tema o hábito de ler a palavra de Deus, os benefícios que isso traz para a tua continuidade espiritual, para a tua caminhada e crescimento espiritual, e também não só para o teu caminhar espiritual, mas para a tua vida, né? E eu posso falar de mim que lendo a palavra de Deus eu me sinto renovado não só espiritualmente, mas em todas as áreas do meu conhecimento. A palavra de Deus ela tem essa capacidade de amplificar a nossa mente, de nos dar novos horizontes, né, pastor? Horizontes que são muito maiores. Então tá, eu tenho uma notícia para o senhor. Sim. O tempo esgotou. A produção está dizendo, bora fechar ali. Mas é impressionante como passa rápido, né? Passa rápido mesmo. Eu quero aqui dedicar esse momento, pastor, em especial ao que o senhor apresente, as suas considerações finais e, de antemão, agradecer a sua participação. Para mim foi um prazer estar aqui, né? Me coloco à disposição. Sempre é um aprendizado para todos nós essa experiência. E o que eu desejo, assim, profundamente é que você, na sua experiência pessoal, independente da situação que você está vivendo, dê ouvidos à palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai transformar a sua vida. Se você já está na experiência positiva, continue se alimentando da palavra. Se você precisa de um conforto, busque a palavra. Mas a palavra não vai te alienar, mas ela vai te transformar conforme a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, continue ligadinho com a gente. Você que está ligadinho, tenho certeza que o Senhor tem te abençoado grandemente. Está aqui participação do pastor Luiz. Guarde esta palavra e desenvolva o hábito de ler a palavra de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e não saia daí. Só tome aquela água, volte logo, porque no terceiro bloco tem muito mais.